Quer fazer parte dessa jornada? Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber as próximas histórias. Deixe o seu like e o seu comentário. E não esqueça de clicar no botão de hypar, pois é muito importante para o crescimento do canal. Só assim o YouTube entende que o conteúdo é relevante. Vamos começar a história. Em uma semana eu te esqueço. A frase da minha noiva que acabou com nosso casamento. Ela disse aquilo com a mesma naturalidade com que se pede um café, e naquele momento, algo dentro de mim quebrou para sempre. Nunca imaginei que 7 palavras pudessem pesar mais do que uma aliança de ouro. Mas pesam. Estou aqui em uma noite de terça-feira qualquer, olhando para uma caixa de papelão com metade das minhas coisas e uma promessa que virou pó, tentando entender como tudo desmoronou tão rápido. Tudo porque, em meio a uma discussão que parecia boba, minha noiva, a Kátia, soltou uma frase que ecoa na minha cabeça como um sino de luto. Em uma semana, eu te esqueço. E o pior, ela provou que estava falando sério. Meu nome é Paulo, tenho 35 anos e trabalho com logística em uma empresa de médio porte. Minha vida, até alguns meses atrás, era um retrato da estabilidade que sempre busquei. Acordava às 6h30, tomava meu café preto enquanto checava os relatórios de entregas do dia anterior, pegava o metrô lotado com fones de ouvido sintonizados em podcasts sobre gestão e mergulhava no universo de planilhas, rotas de caminhão, prazos de entrega e negociações com fornecedores. Era um trabalho que exigia paciência, precisão e uma certa frieza para resolver problemas sob pressão. No fim do dia eu estava exausto, mas com aquela sensação de dever cumprido que para mim sempre valeu a pena. Conheci a Kátia em um desses eventos corporativos chatíssimos, 4 anos atrás. Ela era amiga de um fornecedor e estava lá quase por acaso, reclamando baixinho dos canapés enquanto eu tentava me esconder atrás de uma planta. Nosso primeiro diálogo foi sobre a artificialidade daquele ambiente. Ela tinha um olhar vivo e uma franqueza que me desarmou na hora. Parece que todo mundo aqui está interpretando a versão bem comportada de si mesmo, não acha? Ela me disse isso com um meio sorriso. Eu, acostumado a discursos ensaiados e conversas de negócio, fiquei encantado. A Kátia era, ainda custo a usar o passado, uma arquiteta freelancer, criativa, apaixonada por detalhes, com um humor ácido e um gosto impecável. Era o meu oposto em muitos aspectos. Enquanto eu planejava a semana no domingo à noite, ela podia decidir sair para ver o pôr do sol em uma terça-feira aleatória. Eu via beleza na eficiência. Ela, na imperfeição de um prédio antigo. Nosso relacionamento foi, por muito tempo, esse equilíbrio perfeito. Eu a ancorava, ela me ensinava a levantar a cabeça do plano de execução e a ver o mundo. Nos mudamos juntos, depois de 2 anos. Encontramos um apartamento aconchegante, com uma varanda onde ela criou um pequeno jardim e eu instalei uma rede, nosso refúgio. As manhãs de sábado eram sagradas. Café demorado, música baixa, ela desenhando esboços no tablet, eu lendo notícias. À noite cozinhávamos juntos. Ela escolhia a receita, eu ficava encarregado do preparo metódico dos ingredientes. Era um ritual. Nossas brigas eram raras e sempre resolvidas com um "precisamos conversar" franco, seguido de um abraço apertado. Havia um grupo de amigos próximos. Carlos, meu colega de trabalho e amigo desde a faculdade, e a Adriana, amiga de longa data da Kátia. Saíamos juntos, fazíamos churrascos, viajávamos para o litoral. Eles eram nossos confidentes. Carlos sempre brincava. Vocês são o casal que faz a gente acreditar que relacionamento pode dar certo, mas de um jeito que não é irritante. A Adriana, mais romântica, vivia dizendo que éramos almas gêmeas que se encontraram no meio do caos da vida adulta. O pedido de casamento foi, como tudo em nosso relacionamento, uma combinação de planejamento meu e improviso dela. Eu tinha reservado aquele restaurante no topo do prédio, com vista para a cidade. Planejei cada detalhe, até a sobremesa especial. Mas na hora H, fiquei tão nervoso que engasguei com as palavras. Ela, vendo meu desespero, pegou minha mão, sorriu com os olhos cheios de lágrimas e disse: "Paulo, se a pergunta é o que eu estou pensando que é, a resposta é sim. Agora respira." Foi mágico. O noivado foi um período de muita felicidade, mas também de um estresse silencioso que começou a se infiltrar. O trabalho na logística apertou. Perdemos um cliente importante e a pressão para reestruturar toda uma rota de distribuição
caiu sobre mim. Comecei a fazer horas extras, a levar trabalho para casa, a ficar com a cabeça no celular, resolvendo crises mesmo durante o jantar. Kátia, por sua vez, estava mergulhada em um projeto ambicioso, a reforma de uma antiga casa para virar um centro cultural. Era a chance da carreira dela e exigia dedicação total. Nossos rituais começaram a rarear. O café de sábado foi substituído por ela correndo para a obra e eu atualizando planilhas. A comunicação, antes tão fluida, virou troca de mensagens funcionais. Pego frango? Conta da luz paga? Chego tarde. A intimidade foi minguando. O cansaço era mútuo, mas nos convencíamos de que era uma fase. O casamento estava marcado para daqui a 8 meses. A organização, que deveria ser um projeto em conjunto, virou mais uma fonte de atrito. Eu queria algo mais prático dentro do orçamento. Ela sonhava com detalhes únicos que eu via como gastos desnecessários. Olhando para trás, os sinais estavam todos lá. Eu os via, mas os atribuía ao estresse. Ela ficava mais quieta, menos propensa a compartilhar os pequenos dramas do dia. Eu, por minha vez, me tornei mais fechado, mais pragmático. As discussões, quando vinham, não eram explosivas, eram frias, cheias de pausas longas e olhares para outro lugar. Uma noite, cerca de 2 meses atrás, estávamos na varanda. Ela olhava para as estrelas, eu olhava para a tela do notebook. Paulo, ela chamou suave. Respondi, sem tirar os olhos dos números. Lembra daquela vez que a gente dirigiu até a praia no meio da noite, só porque eu disse que precisava ouvir o mar? Eu levantei os olhos, forcei um sorriso. Lembro, você quase congelou porque esqueceu o casaco. Eu não esqueci. Você me deu o seu. Ficou um silêncio. Eu não sabia o que dizer. A memória era doce, mas parecia distante, como se fosse de outra vida. A gente não faz mais isso, ela concluiu, o olhar perdido. Fazemos sim, amor. É que tá uma correria. Depois que passar essa fase do meu trabalho e do seu projeto, a gente volta a fazer programações assim, disse, fechando o notebook. Era uma promessa vaga, e nós dois sabíamos. O estopim não foi um grande evento. Foi uma soma de grãos de areia que se tornou uma duna impossível de escalar. Era uma quinta-feira, eu tinha tido um dia infernal. Um caminhão quebrou na estrada com uma carga perecível. O fornecedor principal atrasou a matéria-prima, colocando toda a cadeia em risco, e meu chefe me chamou para uma conversa, que foi, na verdade, um sermão disfarçado. Cheguei em casa às 9 da noite, com uma dor de cabeça latejante e a nítida sensação de fracasso. O apartamento estava escuro, exceto pela luz da sala. Kátia estava no sofá, desenhando no tablet, com uma xícara de chá frio ao lado. Ela mal olhou quando eu entrei. Oi, disse, jogando minha pasta e chaves na mesa de entrada, o som mais alto do que eu pretendia. Oi, ela respondeu, sem levantar os olhos. Tem janta? Tem resto de ontem na geladeira? Aquece aí. Aquilo me irritou. Não era a falta de uma refeição fresca, era a frieza, a distância. Enquanto eu esquentava a comida no micro-ondas, olhei para a sala. Ela estava absolutamente imersa no que fazia, alheia à minha presença. A dor de cabeça pulsou mais forte. Como foi o seu dia? Perguntei, tentando iniciar um diálogo, ainda que por obrigação. Cheio, a empreiteira errou a medida dos azulejos do banheiro. Tive que resolver tudo. Que chato. O micro-ondas bipou. Peguei o prato e sentei à mesa da cozinha, comendo em silêncio. O som da minha garfa no prato parecia alto demais. Olhei para ela de novo. Lembrei dos primeiros anos quando ela parava tudo para me receber com um abraço, para perguntar sobre o dia, para rir das minhas histórias estressantes. Agora, eu era um móvel no ambiente. Terminei de comer, lavei o prato e fui para a sala. Sentei na poltrona em frente a ela. Precisamos conversar sobre os fornecedores do buffet, comecei, abrindo o aplicativo de notas no celular. Recebi 3 orçamentos. O da Sabor e Arte está mais em conta, mas o da Festa Primavera tem mais variedade de doces que você queria. A diferença é considerável. Ela suspirou, profundamente, como se eu tivesse pedido para ela escalar uma montanha. Paulo, não consigo pensar nisso agora. Decide você. Mas é o nosso casamento, Kátia. Eu não quero decidir sozinho. Você que é a expert em estética. Expert em estética? Ela repetiu, com uma risada amarga. Ah, isso é o que eu sou para você agora? A expert em estética do evento? Não foi isso que eu quis dizer. Só quero sua opinião.
Minha opinião é que estou cansada. Cansada de discutir orçamento, de escolher entre flores A ou flores B, de pensar em lista de convidados. Cansada de transformar algo que era para ser sobre a gente em um projeto de logística. Aquilo me atingiu em cheio. Projeto de logística? Nossa união, nosso futuro? Desculpa se eu estou tentando fazer as coisas darem certo. Retruquei, a voz começando a tremer de raiva e cansaço. Desculpa se eu não posso simplesmente improvisar um casamento para 200 pessoas. Alguém tem que botar os pés no chão. Ah, os pés no chão, claro, porque eu vivo nas nuvens, né, Paulo? Enquanto você, o grande solucionador de problemas, mantém o mundo girando. Você não está tentando fazer dar certo para a gente. Você está executando uma tarefa, com a mesma emoção com que planeja uma rota de entrega. Era uma discussão antiga, mas nunca tinha sido colocada daquela forma, com tanto veneno. Isso é injusto. Eu estou me matando no trabalho para pagar por esse projeto de logística. Estou exausto. E chego em casa e você mal me olha na cara. O que mais você quer de mim, Kátia? Ela finalmente abaixou o tablet e me encarou. Seus olhos estavam brilhando, mas não de lágrimas, de uma fúria contida e fria. Quero que você esteja aqui, presente. Não só fisicamente, mas de verdade. Quero que você me veja, que você me ouça, que você pare de tratar nossa vida como uma lista de pendências a serem resolvidas. Você não fala mais comigo, Paulo. Você se reporta. Janta às 20 horas. Conta paga. Reunião amanhã. Eu sinto falta do meu noivo e sinceramente não sei mais onde ele está. Fiquei calado. A dor de cabeça era agora uma martelada nos meus ouvidos. A raiva deu lugar a uma defesa ferida. E você acha que é fácil? Você some no seu projeto por dias, vive no mundo das ideias, e eu que tenho que segurar as pontas da realidade. A gente tem contas, Kátia. Tem um casamento para pagar, um futuro. Eu não posso simplesmente parar e ir ver o pôr do sol. É isso então? Ela perguntou a voz mais baixa, mas cortante. A realidade é sua, e o que eu trago é só um passatempo? Minha carreira, minha paixão, quem eu sou, é só um detalhe no seu plano mestre? Nunca disse isso. Deus do céu, Kátia, você está distorcendo tudo. Só estou pedindo um pouco de compreensão. Estou sob muita pressão. E eu não estou? Ela levantou a voz finalmente. A diferença é que a minha pressão não apaga você da minha lista de prioridades. Ficamos olhando um para o outro, respirando ofegantes. O abismo entre nós era palpável, físico. Eu sentia um nó na garganta. Toda a frustração, a solidão dos últimos meses veio à tona. Então me diz, falei, a voz rouca, o que a gente faz? Porque do jeito que está, não vai dar certo. Nem o casamento, nem nada. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Olhou para as mãos, depois para a janela escura, depois de volta para mim. E então, com uma calma que foi a coisa mais assustadora que eu já vi, ela falou. As palavras saíram planas, sem rancor, sem drama, como um diagnóstico médico final. Talvez a gente não devesse fazer nada. Talvez a gente só... Pare. Eu não sei mais, Paulo. Honestamente, às vezes eu penso que, se acabasse hoje... Ela fez uma pausa, respirou fundo. Em uma semana eu te esqueço. O mundo parou. Não houve som. Não houve dor de cabeça. Houve apenas um vácuo gelado se expandindo dentro do meu peito, sugando todo o ar, todo o calor, toda a história. Eu olhei para ela, procurando qualquer sinal de que era uma frase dita no calor da discussão, um exagero cruel, qualquer coisa. Mas não havia. Seus olhos estavam sérios, resolutos. Era uma constatação, uma verdade que ela carregava há tempo e que agora, finalmente, deixou escapar. O que você disse? Consegui articular. A voz um sussurro. Você ouviu, Paulo. Ela respondeu, sem desviar o olhar. Em uma semana,